Vamos lá, iniciando a nossa gravação do estudo do livro A Gênese. Nós estamos entrando no capítulo 12, Gênese mosaica. Vamos fazer a leitura. Hoje nós teremos um pouquinho mais de leitura, né? Mas com conteúdo muito importante. Eu vou projetando aqui o texto na tela e a gente vai fazendo acompanhamento e depois precisar de alguns comentários. Gênese mosaica, os 6 dias, paraíso perdido. Os 6 dias, item 1. No começo, Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã fez o primeiro dia. Item 6. Disse Deus também: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. Item 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse Deus ainda, item 9. Reúnam num só lugar as águas que estão sobre o céu, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Item 10. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Item 11. Disse mais: produz a terra a erva verde que traz a semente e as árvores frutíferas que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes, para se reproduzirem na terra. E assim se fez. Item 12. A terra então produziu a erva verde que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, as árvores frutíferas que continham em si mesmas suas sementes, cada uma de acordo com sua espécie. E Deus viu que estava bom. Item 13. E de tarde e de manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Item 15. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus, então, fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e outro menor para presidir a noite. Fez também as estrelas e os pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez 4 dias. O quarto dia. Deus disse ainda: produzam as águas, animais vivos que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom.
e os abençoou, dizendo: Crescei e multiplicai-vos e enchei as águas do mar e os pássaros, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E de tarde e de manhã se fez o quinto dia. Também disse Deus, item 24, também disse Deus, produz a terra animais vivos, cada um de uma espécie, e animais domésticos, e os animais selvagens, em suas diferentes espécies, e assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra, em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Disse em seguida: façamos o homem à imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais sobre a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus então criou o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus. E o criou à imagem de Deus. E o criou macho e fêmea. Deus abençoou e lhes disse: Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus ainda: Deixo-vos todas as ervas que trazem suas sementes à terra, todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada um de uma espécie, a fim de que sirvam de alimento. E dei-as a todos os animais da terra e a todos os pássaros do céu, e tudo que se move na terra, e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito, eram todas muito boas. E de tarde e de manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. O céu e a terra ficaram, pois, acabados, assim com todos os seus ornamentos. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e repousou neste sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e santificou, porque cessará neste dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro. E criou todas as plantas dos campos antes que houvesse saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvesse germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra e não havia homem para lavrá-las. Mas a terra se elevava, da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra. Ele espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Só tentando diminuir um pouquinho meu zoom aqui. Algum comentário? Não, podemos ler, né? Então vamos lá. Aquele texto é o texto bíblico, né? Esse texto que a gente leu até aqui, né? É o texto de Moisés, é a Gênese de Moisés. Depois das explanações contidas no capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, de acordo com os dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, convinha confrontar tudo isso com o texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um pudesse estabelecer comparações e julgar com conhecimento de causa. Bastarão algumas explicações complementares para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica, mas seria erro imaginar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação
por 6 períodos indeterminados, para se tornar completa a analogia. Outro erro não menor seria acreditar-se que, salvo o sentido alegórico de certas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Notemos, em primeiro lugar, conforme vimos no capítulo 7, item 14, que é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, visto que se eleva a mais de 25 o número de formações bem caracterizadas, número que, além disso, apenas determina as grandes fases gerais. Ele foi adotado, no começo, para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência deveria ser controlada pela Bíblia. É por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar a sua aceitação, se esforçam por se pôr de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje ela é que controla a Bíblia. Por outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol e com a Lua, e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, que pertence à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre que se acrescente um primeiro período que abarque essa ordem de fenômenos e ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o período diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, visto que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram antes e depois do dilúvio. Podemos, pois, desprezar esse período sem, por isso, nos afastarmos da verdade. Algum comentário? É interessante quando ele põe aqui a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. É no sentido de andar com a razão, né? A análise de cada fato. É interessante isso. Eu entendo, eu tenho uma visão aqui, né, sobre um período em que a Bíblia era a grande verdade, e assim foi por muito tempo, durante o nosso desenvolvimento. Porque o que é a Bíblia, se não a intuição, né, tudo que consta ali, principalmente no Velho Testamento, onde as pessoas não tinham tecnologia, onde as pessoas não tinham até a inteligência que se tem hoje, né? E as coisas eram apresentadas de forma intuitiva e alegóricas. Essa intuição e essa alegoria nada mais é do que uma inspiração, uma troca mediúnica que eles recebiam do mundo espiritual, que vinha dizer para eles como é que as coisas mais ou menos eram. Só que existia uma alegoria muito grande na apresentação das coisas. Isso em nada muda com a chegada da ciência. A diferença é que na ciência nós temos espíritos que se prepararam lá no plano espiritual, que vêm para cá, né, com aquilo estudado, com aquilo preparado, porque a ciência não é uma descoberta humana, é uma revelação espiritual. Tudo aquilo que é descoberto aqui já existe há muito tempo no plano espiritual. Tudo aquilo que é trazido para cá, a nossa existência aqui, ela é uma cópia mal feita do plano verdadeiro de vida, que é a vida do espírito, né? Então, esse conhecimento todo que a gente descobre aqui
são conhecimentos que já existem no plano espiritual e que são trazidos para cá. Então, lá no começo era de uma forma mais alegórica e através de uma intuição, né? Agora é de uma forma menos alegórica e já não é mais a intuição, já são os próprios espíritos que vêm para poder fazer as suas revelações e fazer as suas descobertas, porque nós estamos mais maduros para absorver isso, né? Então, quando existe essa frase, me remete a isso, sabe? Olha, a ciência veio de uma vez por toda, não mais com aquela alegoria que existia antes, ela veio de uma vez por todas e cada vez mais daqui para frente, ela vai chamar a nossa razão. Cada vez mais ela vai nos trazer para a realidade, né? E se a gente conseguir ter a inteligência de enxergar nos textos bíblicos a ciência, como o Kardec está propondo fazer agora, vamos confrontar uma coisa com a outra, vamos entender cada um dos pontos, não vamos só entender que são 6 períodos, né? Vamos entender que tem muito mais períodos, a própria geologia já mostra isso, que tem muito mais períodos, né? Então, só que ao mesmo tempo, em algum momento no passado, talvez no princípio da geologia, ou nem se chamava geologia ainda, talvez o que a gente tenha conseguido escavar eram 6 níveis de geologia para baixo da Terra, porque nós não tínhamos tecnologia de escavação. Em algum momento para trás, a ciência comprovou aquilo que estava na Bíblia. Olha, realmente tem 6 camadas. Só que hoje nós conseguimos cavar numa profundidade muito maior e nós conseguimos identificar mais de 25 períodos, né? E quem sabe mais para frente vamos conseguir cavar mais, vamos conseguir chegar mais próximo ao núcleo da Terra, sei lá, e vamos descobrir que a formação da Terra foi, mas mesmo assim a ciência ela vai reforçando, né? E de novo, nunca isso tira para nós do ponto de vista, e esse é o grande aspecto do espiritismo, tira o mérito ou a grandeza ou sequer a existência de Deus. Tudo isso acontece e a ciência pode mostrar que aconteceu da forma como ela fala que aconteceu, mas tudo isso acontece por uma obra divina. Só o tempo, né? A alegoria do passado que era necessário naquela época para que a gente pudesse compreender, porque ainda éramos muito ignorantes. Ricardo, Celso. E no texto também eu peguei assim. Você vê que em outro capítulo ele fala muito da geologia, só para explicar que as rochas mostram a antiguidade da Terra, né? Mas aqui ele está colocando para mim assim o confronto, ele junta a ciência com a religião, né? Até tem, nós no item 2, deixa eu ver aqui. Conformemente os dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, mas precisamos colocar isso no contexto da Gênesis de Moisés, né? E nisso, para mim, ele coloca de uma forma muito grande. Tem uma hora que ele fala da geologia e fala, ó, isso não é o suficiente para explicar. Fala assim, vamos substituir. Você falou assim, achamos 6 formas aqui de Camadas, né? Camadas, né? Camadas. E será que alguém não deve falar, então para de cavar, porque se a gente achar mais, vai destruir esse negócio, né? O Moisés fala também das estrelas, fala do corpo uniforme que nasceu a Terra, né? E aqui a gente está vendo, assim, uma tentativa de trazer a Bíblia, essa parte de Moisés, para dentro da ciência e da religião, mas refutando que não poderia ser possível. Por exemplo, 24 horas, a gente sabe que hoje em dia a gente não pensa nisso, né? Então, eu acho bem interessante essa parte aí, assim, de que temos que avaliar o quê? A formação, os elementos, o céu, a parte espiritual. Ele coloca um monte de coisas para chegar num organismo vivo, que é a Terra, que produz, que abriga, na verdade,
organismos vivos somos nós. Tudo isso desencadeou, não foi de um fator. Não dá para falar só do geológico, nem só do espiritual, nem só do antropológico. Não dá para falar. Tudo vai montando, cada um encaixando, gravando uma coisa, tanto na Terra quanto no homem, de formar o que tem que ser agora, o que é agora e o que vai ser no futuro, tanto a Terra quanto o homem. É isso que eu puxei dessas teorias aí cosmogênicos de formação aí da Terra, mas também acho que é da formação do homem. Vários fatores, são tantos fatores que escolher um, você não vai fazer justiça a nada. Valeu. Vamos lá. Item 5. O quadro comparativo que se segue, no qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite que se abranja o conjunto e se possa julgar as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Ciência. Item 1. Período astronômico. Aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Isso, período astronômico da ciência. Primeiro dia da Gênese, o céu e a terra, a luz. Segundo período, primário, que nós estudamos aqui, né? Na ciência. Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar, ausência completa da vida orgânica. Segundo dia da Gênese. O firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento das águas que estão debaixo. Coincide com a precipitação gradual das águas, né, das matérias. Ou seja, ele está falando ali que a ciência fala, né, que começou a chover, né, e a água começou a cair na terra, e aí começou a haver essa separação, né, e mais ou menos equivaleria o segundo período, né, o segundo dia ao período primário. Período de transição, segundo a ciência. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados das mais rudimentares constituição. Líquen, musgo, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de hulha, equivalem ao terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido, a terra e os mares e as plantas. Período secundário, segundo a ciência. Superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas, temperatura menos ardente,
atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcário pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. Período terciário. Grandes entumecimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, pássaros. Terceiro dia, segundo a Gênese, os peixes e os pássaros. Aliás, quinto dia, né? Os peixes e os pássaros. Dilúvio universal, segundo a ciência, né? Período quaternário ou pós-diluviano, terreno de aluvião, vegetais e animais da atualidade, o homem. Sexto dia da Gênese, os animais terrestres e o homem. O primeiro fato, você vê que, bom, eu só fazer um comentário aqui, você vê que tem algumas coisas que não estão necessariamente na mesma ordem, né? Porque aqui no quinto dia, os peixes e os pássaros, na ciência mostra que foi no período secundário, né? Que já aparecem, né? Aqui é a mesma coisa, né? O Sol e a Lua, enfim, a gente tem algumas coisas aqui, mas é mais ou menos um encaixe, né? Que Kardec está fazendo. Item 6. O primeiro fato que se destaca desse quadro comparativo é que a obra de cada um dos 6 dias não correspondem de maneira rigorosa, como muitos pensam, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável é da sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença e no aparecimento do homem por último. Esse é um fato importante. Há também coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si. Na passagem em que se lê que, ao terceiro dia, as águas estão debaixo do céu e se reúnem num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas, que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Deixa eu só fazer a leitura da nota aqui. Nota 136. Anfíbio e insetos foram os primeiros animais presentes no planeta, surgiram no período devoniano da era paleozoica. Item 7. Quando Moisés diz que a criação foi feita em 6 dias, terá querido falar que falar de dias de 24 horas, ou terá empregado essa palavra no sentido de períodos de duração? A primeira hipótese é a mais provável, se nos ativermos ao texto acima. Primeiramente, porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a referência à tarde e à manhã como limitações de cada um dos 6 dias. Dá lugar a que se suponha que ele haja querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, quando é dito no versículo 5: ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e à tarde e à manhã se fez o primeiro dia. Isto, evidentemente, só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas.
O sentido ainda se torna mais preciso quando ele diz no versículo 17, falando do sol e da lua e das estrelas: colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E à tarde e à manhã se fez o quarto dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se envereda pela senda dos milagres, pode perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilham dessa crença até o momento em que a geologia forneceu as provas que demonstravam a sua impossibilidade. Item 8. Um dos pontos da Gênese que se tem sido mais criticados é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio dos próprios dados fornecidos pela geologia, dizendo que, nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia a visão do Sol, que, assim, efetivamente não existia para a Terra. Semelhante explicação poderia até ser admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, não havia na época senão plantas, que todavia não teriam podido crescer e multiplicar-se sem a ação do calor do solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu o Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, mas uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou, por outra, do fluido que, em certas circunstâncias, adquire a propriedade luminosa. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder o Sol, que é apenas um efeito. O Sol é uma causa. O Sol é causa relativamente à luz que dele se irradia. É efeito com relação à luz que recebeu. Num aposento escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é que se faz para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido. A vela é a causa da luz, que se difunde pelo aposento. Mas, caso não existisse o princípio luminoso antes da vela, esta não poderia ter sido acesa. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém na ideia falsa alimentada por longo tempo de que o universo inteiro começou com a Terra, não se compreendendo, em consequência, que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Sabe-se agora que, antes que o nosso Sol e a nossa Terra fossem criados, já existiam milhões de sóis e de terras no espaço, desfrutando, por conseguinte, da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa quando faz crer que a Terra foi criada antes do Sol, estando pelo seu movimento de translação sujeita ao Sol, a Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, já que ignorava a lei de gravitação. O item 37, 137, ele vai falar da lei de gravitação. Essa mesma ideia se encontra na Gênese, dos antigos persas. No primeiro capítulo, vem de Dá, diz Ormus, ao narrar a origem do mundo. Criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dicionário da Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que em Moisés e dispensa comentários. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia com os homens do seu tempo. Ele acreditava, como os homens do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e
em reservatórios superiores para as águas. Essas ideias se acham expressas sem alegoria, nem ambiguidade nesta passagem, versículos 6 e seguintes. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas, para separar as águas da terra. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Segundo uma crença antiga, a água era tida como princípio primitivo e elemento gerador, de sorte que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que elas já existiam. As trevas cobriam um abismo, isto é, as profundezas do espaço, que a imaginação figurava ocupada vagamente pelas águas. Em plenas trevas, antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento uma abóboda sólida para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas partes da Gênesis, faz-se indispensável que nos coloquemos do ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Eu só queria fazer um comentário breve aqui, quando ele está falando da água, né? E Deus estava acima das águas, né? E ele não cria em nenhum momento as águas. Ele não fala da criação da água, como se a água existisse, né? E tudo sai da água, tudo é formado a partir da água. Essa água talvez a gente possa entender como o fluido cósmico universal, na visão espiritual da coisa, né? Talvez a gente possa adequar aqui e entender que era o fluido cósmico universal, né? Que é a grande fonte de vida de tudo que existe, né? De tudo que é formado. E é a grande matéria-prima que Deus utiliza para a formação das coisas, para a criação das coisas. Tem algum comentário que vocês gostariam de fazer antes de eu entrar no 10? Item 10. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Entretanto, Moisés atribuiu aquelas palavras ao próprio Deus. Ora, já que elas exprimem um fato notoriamente falso, de duas uma: ou Deus se enganou no relato que fez de sua obra, ou esse relato não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, deves concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. É importante dizer que isso também não desabona, não tira o mérito, não diminui Moisés, né? Hoje sabe-se, né, já de que existiram na época, né, assim como era o costume da época, duas leis: a lei divina que Moisés recebeu e que ele colocou, que são os 10 mandamentos, e a lei mosaica, que é uma lei de Moisés, que existiu a partir de Moisés, que foi criada por Moisés, mas que ele atribui também a Deus, como se ele tivesse recebido da mesma forma como recebeu os 10 mandamentos, ele atribui também a uma questão divina a lei mosaica. E ela não é. O Código Civil de Moisés é de Moisés, né? Poderia até ser inspirado, mas ele é de Moisés. Ele não é uma mensagem como foram os 10 mandamentos, né? Então, era muito natural que isso se confundisse na época, até porque era o costume, né? Quando você tinha uma grande inspiração, quando você recebia as coisas, quando você criava grandes coisas, você atribuía a origem divina, né? Então, isso também pode ter acontecido aqui. Item 11. Moisés se aproxima um tanto mais da verdade, dizendo que Deus formou um homem do limo da terra. De fato,
A ciência demonstra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica ou, por outra, ao limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria aparentemente pueril, se é admitida ao pé da letra, mais profunda quanto ao sentido. Tem, por fim, mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, e que, por conseguinte, é igual, mas sumiu aqui, peraí, é igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser subjugada e tratada como um ser desprezível. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se houvera sido formada separadamente do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Muito bom. Para espíritos incultos, item 12. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e de conceber o infinito, essa criação miraculosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias por um só ato da vontade criadora era para eles o sinal mais evidente do poder de Deus. Que descrição com um efeito mais sublime e mais poética desse poder do que essas palavras. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes teria parecido menor e menos poderoso. Precisava qualquer coisa de maravilhoso que saísse do modelo comum, porque, do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve buscar. Alegorias que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência. Cumpre, no entanto, ao ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, que se lhe apontem expressamente os erros, no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem um nome em fatos controversos. É perfeito, né? Que é o que acontece hoje com a nossa doutrina, né? A gente não entra nesse questionamento, a gente não entra nessa questão de que, mas se Deus fez assim, como é que a ciência está mostrando o contrário? Você entra numa sinuca de bico, você entra num questionamento que você não tem como explicar. E aí, ou você tem que apelar para uma fé cega, né? Ou você vai entrar em contradição. Então, eu creio que em Deus, mas não creio na criação, ou eu nego a ciência, né? Então, se eu nego a ciência, como é que faz? Como é que eu vivo hoje em dia negando a ciência? Né? Como é que eu vou sobreviver, né? Então, precisa casar essas duas coisas. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, isso vem muito bem explicado, né? Que, na verdade, a ciência em nada tem contra a religião. E as coisas de Deus em nada tem contra a ciência. Ambos são frutos divinos. Ambos são criação de Deus. O que existe de problema ali é um serzinho, que também é criação divina, mas que esse serzinho tem um probleminha chamado livre-arbítrio. E aí, esse serzinho começa a achar
que uma coisa é mais importante, que outra coisa é mais importante, e o conflito, na verdade, aí está no ser humano, né? O conflito está no ser humano. Se a gente parar de criar esse problema e a gente passar a analisar as duas coisas sem negar a religião, entendendo que era a forma como tinha para ser explicado na época, mas sem negar a ciência também, mostrando que ela vem comprovar tudo aquilo que está falado, mas com tempos e processos um pouco diferentes, fica tudo certo. Então, o espiritismo ele vem justamente cumprir com esse papel de elo, né, entre ciência e coisas de Deus. Eu achei essa parte do item 12 ali, assim, eu lembrei daquela história lá da... Não lembro qual era o personagem bíblico. Foi para uma caverna porque queria ver Deus. E veio tempestade, veio um monte de coisa. Ele, não, mas eu não vi Deus ali. Mas que Deus, na verdade, estava na brisa suave, ele estava no todo, na parte simples, atuando pouco a pouco. E aqui a gente vê que o homem precisa de um milagre, né? Precisa de alguma coisa que ultrapasse o que ele possa fazer. Mas Deus nos mostra que, olha, de pouco em pouco a gente constrói um novo ser humano, um novo planeta, de pouco em pouco. E tem a questão das ciências, a ciência versus a religião, né? E aqui até um confronto com Moisés, né? A ciência e a religião, elas não estão dando juntas ainda. Mas o espiritismo, ele aceita que tudo que foi dito num tempo pode ser negado pela ciência. No sentido de que, se mostrarem, a gente tem que entender que não estava pronto para ouvir aquilo lá antes. E quantas vezes a gente não percebe isso na nossa vida, né? Que a gente vê, quando é criança, eu ouvia como criança, eu entendia como criança. Mas agora eu não sou mais criança. E agora eu entendo como um adulto, como uma pessoa experiente. E agora eu posso saber disso. Então, a ciência vem trazer uma afirmação do que a religião mostra para gente. Só que, ao meu ver, pelo menos, uma sem a outra não funciona. A religião ela é ótima se não for cega. A gente conhece muita gente que tem uma cegueira incrível com a religião. E a ciência é muito boa se ela tiver coração. Quando junta a religião, que vem do coração, com o pensamento lógico e a ciência, que vem da mente, com os bons sentimentos de Deus, né, de Jesus, os ensinamentos de Jesus, aí sim a gente vai poder acompanhar o progresso conjunto da ciência e da religião. Então aqui ele coloca algumas coisas, ó, isso daqui Moisés colocou, passou. Isso aqui não se sustenta. Mas na época era o que precisavam ver. Agora, temos outros fatores, outras comprovações. Então vamos conhecer isso. E com relação a Moisés, aqui cita o texto, né, de que foi por ele escrito, né, o Código Civil lá, né. E ele era um médium de Deus. E com certeza tinha a parte passava por ele e ele colocava as ideias dele também, né? Até uma situação, acho que do Alcorão também, acho que a Priscila falou uma vez também que
Em vez de fazer, não era para fazer daquela forma, mas fez. Agora está desse jeito. E ele passou, Moisés passou alguma coisa dele, do que ele pensava. Mas por quê? Porque a gente é um filtro, mas a gente leva também as nossas coisas, né? Então Moisés fez, eu acho, tudo que ele podia, né? E que ele conseguiu fazer, e ele tem um grande crédito, muito, nossa, ele fez uma civilização, né? Por ele ter feito essas leis, inclusive a civil, apesar de que hoje não se aplicam. Porque hoje a religião está mais desenvolvida, a ciência está mais desenvolvida. Mas, naquela época de pessoas tão embrutecidas, Moisés fez um código civil que precisava se adequar às condutas de Deus no que fosse possível, né? De uma forma até muito drástica, eu acredito, né? Mas ele colocou um pouco de ordem dentro de uma civilização caótica. Então, eu acho que Dani, juntando, eu queria aproveitar. analisando Moisés e vendo a ciência e a religião, a gente vai conseguir ainda um dia chegar num ponto de equilíbrio aí, de caminhar junto. Dani, Valeu. eu queria aproveitar essa tua fala e dizer o seguinte, né? Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então, se eu quero adotar tudo que Moisés falou à época como sendo imutável, né, incorrigível, eu não poderia ter evoluído nas leis civis. Eu teria que estar aplicando até hoje o mesmo Código Civil de Moisés, olho por olho e dente por dente, lei de talião, né? Então, e a gente evoluiu. Por quê? Porque já não se aplica mais. Então, é incontestável que a gente tenha amadurecido enquanto civilização, que a gente tenha amadurecido como seres humanos, que a gente tenha, sabe, crescido, evoluído, que a gente tenha ficado adulto do ponto de vista espiritual, que lá no princípio éramos crianças espirituais, né, mais infantilizadas, e que precisávamos da coisa de forma alegórica para a gente poder entender. Só que a gente evoluiu, a gente cresceu. O Código Civil mudou, por quê? Porque mudou nosso comportamento. Já não faz sentido que a gente tenha aquele comportamento que a gente tinha, né? Que a gente tenha aquelas leis regendo a sociedade, como a gente tinha na época de Moisés. E por que que isso se aplica para as leis e não se aplica para tudo aquilo que foi dito? Tudo precisa caminhar junto, né? E aí eu quero trazer aqui uma explicação partindo do princípio que nós éramos crianças espirituais que precisávamos da alegoria, vamos fazer uma explicação simples, lógica e básica. Quando você vai explicar para uma criança de 4 aninhos de idade, de 5 aninhos de idade, como é que foi que ela nasceu, você vai contar para ela a real? Não. Você vai dizer para ela o seguinte: ah, veio numa cegonha. Não, o papai deu um beijo na mamãe e aí Deus colocou uma sementinha dentro da mamãe, né? E aí, um pouco mais de tempo depois, a criança vai ter acesso à verdade. É como se nós, hoje adultos, continuássemos acreditando na cegonha. Não é possível mais a gente acreditar na cegonha. Não é possível mais a gente acreditar que a gente deu um beijinho e que foi colocada a sementinha dentro da barriga da mamãe. A gente já sabe como acontece de forma real através da ciência. Então, eu só queria fazer esse exemplo, que é um exemplo bobo, mas a gente precisa aplicar, né? Então, lá para aquela época, a gente acreditava na cegonha, porque era necessário. Atualizamos todas as leis, atualizamos também a forma de enxergar, atualizamos a ciência e explicamos de uma nova forma aquilo que é comprovadamente científico e que não tem como negar, né? E isso em nada diminui a forma como foi explicado no passado. Era necessário.
Seu Celso, tem algum comentário? Estamos esperando você. Eu vou fazer uma leitura bem pequenininha aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião. É bem pequena a leitura. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material. A outra, as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas duas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. É interessante que a gente vai lendo, vai estudando, vai compreendendo. Você falou da caverna, o Daniel. Eu me lembrei do mito da caverna de Sócrates, né? Que ele descobre, ele sai, conhece o mundo, aí ele volta e tenta explicar para aqueles que ficaram na caverna, e ninguém compreendeu nada, né? Ele tentou, de alguma forma, despertar, e não conseguiu. Então, eu acho que tudo vem ao seu tempo, na sua época. E só para fechar, eu me lembro de uma passagem do mestre, né, que diz assim: aquele que já tem, mais se dará, né? É aquele que busca. Isso é uma lei natural e vai acontecer até que todos queiram buscar. E é uma caminhada, né? É isso aí, turma. Por hoje é só, pessoal. Vamos abrindo as nossas mentes, né? E vamos entendendo as coisas de uma forma até mais bela, né? Com certeza. Nos vemos amanhã, tá? Beijo para Vamos todos. ver. Amanhã estamos aí, gente. Um Valeu. abraço para vocês, família aí.